Olá todo mundo, isso mesmo gente, eu tô de volta, Vocês pensaram que eu não ia voltar, né? Mas eu voltei, eu sempre volto. Luffy Steffen, eu sou Luffy Steffen, no Naftaluf com vocês, o seu programa favorito no YouTube. Luffy Naftaluf, são 6 anos já de... Não, 6 anos não, né? O canal começou há 6 anos, né? Não, o canal... nem lembro quando começou o canal. Começou há 6 anos, em abril março de 2019, já são quase 7 anos, né? 6 anos e meio. E aí, nesse tempo todo, muita gente tem acompanhado meu trabalho, isso é maravilhoso, agradeço ao público que sempre me acolhe, que manda comentários, né? E também por isso é que eu digo que desculpem a minha ausência, fiquei muito tempo, esse ano tem sido um ano turbulento, no bom sentido, para mim, muito trabalho, então não está dando tempo de tomar conta do Naftaluf, como eu gostaria, né? De cultivar esse jardim tão fértil que é o Naftaluf. Pois é, para quem não sabe, esse ano eu estou atuando, dirigindo e produzindo a peça do espetáculo teatral Bichas do Brasil, isso mesmo, Bichas do Brasil. Quem segue o meu Instagram, @lufilufístico, já sabe dessa peça, ou então pode seguir o Instagram da peça, @bichas do Brasil. Uma peça, um espetáculo teatral, uma mistura de cabaré com teatro de revista, musical, esquetes, canto, dança, interpretação, humor, tem de tudo, dublagens, enfim, é um show. Bichas do Brasil. E a gente fez uma temporada em São Paulo agora, em outubro, e estamos indo para algumas outras cidades do interior. E aguardem, quem sabe ano que vem o espetáculo circula por esse Brasil tão lindo, não é mesmo? Então, Bichas do Brasil é um espetáculo que tem me tomado muito tempo, né? Porque eu escrevi o texto, dirijo, ajudo na produção, atuo, então, né, não sobra tempo para cuidar do Naftaluf. Além disso, estou fazendo meu quinto longa-metragem, Darcy faz 100 anos, uma mistura de doc com ficção, em homenagem ao artista plástico Darcy Penteado, que o ano que vem completaria, né, 100 anos de vida, em 2026. Então, muito trabalho, por isso eu não consegui tomar conta devidamente do Naftaluf, mas agora eu espero conseguir voltar, eu sempre falo isso, né, e retomar aquele meu ritmo de pelo menos um vídeo por semana, que era o ritmo que eu tinha em 2020, 2021, né, 22, aquele período lá. Mas enfim, então estou de volta. É claro que nesse tempo todo que eu fiquei ausente, alguma coisa eu andei postando, né, aqui no canal, principalmente o famoso especial Vale Tudo, né, que muita gente gostou, aplaudiu, elogiou e eu agradeço, que bom que as pessoas curtiram. E uma série, né, com 6 entrevistas que eu realizei com integrantes do elenco da novela Vale Tudo original, né, não o remake. E aí tá aqui no canal, quem não viu ainda pode ver ou rever, né, entrevistei João Borbonet, que interpretou Walter na primeira versão, Rita Malô, que foi Marieta, Lala de Hanselin, que foi a Cecília, Stepania Cecília, que foi Jarbas, Nara Kaiserman, que foi a Daisy, e o Paulo Reis, que fez o Olavo. Foi uma série muito legal de fazer, mas enfim, agora acabou essa série, né? E em compensação, antes que o assunto esfrie, estou aqui nesse programa para falar de remakes. Isso mesmo, remakes. E aí qual é o tema? Resolvi trazer um tema divertido e todo mundo gosta de listas e rankings, né? Apesar de também todo mundo odiar listas e rankings, né? Porque todo mundo tem a sua, né? Então eu acho que as pessoas têm uma relação de amor e ódio com listas e rankings, etc e tal. Como não poderia deixar de ser. Então provavelmente muita gente vai amar ou odiar esse meu vídeo, ou as duas coisas. Fiquem à vontade, o importante é assistirem. Assistam e descubram agora, na minha opinião, Luffy Steffen, qual é o meu ranking do pior remake de novela global já produzido. Eu poderia dizer qual o melhor remake, mas eu acho mais divertido falar qual o pior. Então eu vou fazer aqui o meu ranking particular, quem quiser que me acompanhe. E, na verdade, eu quero fazer... primeiro, colocar as regras do jogo na mesa. Primeira coisa, remake global. Isso significa que eu só vou colocar no meu ranking aqui novelas que são remakes produzidos pela TV Globo a partir de novelas que vieram da própria Globo ou de outras emissoras. Mas o remake tem que ter sido feito pela Globo e não por outra emissora, né? A novela de origem pode ser de qualquer lugar. Mas, enfim, então a regra é clara. A regra é clara. Qual o pior remake global de novelas? Né? Então é remake global de novelas, não remake de novelas globais, porque senão só ia valer novela que originalmente já era da Globo, né? Então não, qual o pior remake global de novelas?
Então vamos começar de trás para frente. Primeiro eu tive a pachorra de listar os remakes da Globo, né, para poder fazer esse ranking, e descobri que a TV Globo até hoje produziu 31 remakes. Isso mesmo, 31 remakes. Espero que eu não esteja errado. Se eu estiver errado, alguém me corrija. E se eu achar que eu devo admitir que estou errado, eu admito, senão eu finjo que não vi. Mas enfim, 31 remakes que a Globo produziu até hoje. Então vamos começar daquele que eu considero o melhor remake até chegar no pior, certo? Vamos de trás para frente. Preparados? Então, valendo! Então, na 31ª posição, qual é então o melhor remake, né? Ou menos pior, mas nesse caso é o melhor. Né? Eu estou indo para o 31 para chegar no primeiro, que é o pior remake global. Então, qual é a posição 31? Mulheres de Areia, isso mesmo, Mulheres de Areia, que a Globo produziu em 93, novela das 6, fazendo um remake do original da TV Tupi, de 20 anos antes, de 73, novela da Ivani Ribeiro, que foi um grande sucesso na Tupi na época e um sucesso ainda maior, talvez, em 93 na Globo. Mulheres de Areia foi um remake muito bem produzido, né? Então, assim, independente do original, que eu, por exemplo, nunca vi nenhum capítulo inteiro, embora existam cenas por aí, à torta e à direito, mas eu acho que Mulher de Areia foi uma novela muito coesa, muito redonda, né? Então, por aí a gente já vê uma coisa interessante. Para um remake ser bom, ou você considerar bom, você não precisa nem comparar com o original. Porque você vê a novela e sabe que ela é boa, independente se ela é melhor, pior que o original. Então Mulher de Areia é assim, uma novela boa sob qualquer ângulo, uma novela boa, eficiente, bem produzida, com um elenco bem escalado, né, com uma trilha sonora adequada, com uma direção boa, enfim, uma novela muito adequada, uma novela de muito bom gosto. Mulheres de Areia, o remake, então, é a 31ª posição. E vamos logo para a 30ª posição, que é A Gata Comeu, também da Vani Ribeiro. Só que A Gata Comeu no original, na TV Tupi, se chamava A Barba Azul, né, novela de 74, 75, e que a Globo refez em 85 com o título de A Gata Comeu. Não preciso dizer que todo mundo sabe que A Gata Comeu é uma das novelas mais cultuadas, né, por noveleiros maníacos, né? Existe todo um séquito de seguidores da Gata Comeu, do qual eu até eventualmente faço parte também, mas não com tanta garra. Mas eu gosto muito da Gata Comeu e acho que é a 30ª posição, porque foi uma novela também muito boa, assim como Mulheres de Areia, foi uma novela das 6 também, na Globo. O original na Tupi acho que era às 8, sei lá, acho que era 7, né? 7. Mulheres de Areia era às 8, 9, né? Enfim. Gata Comeu, uma novela também muito bem produzida, de muito bom gosto, com um elenco escalado, bem feito, cada um no seu papel, um elenco muito bem escalado, uma novela também muito redonda. Claro que ela tem falhas, a gente viu nas reprises, quando teve no Viva, né, alguns deslizes de roteiro, alguma coisa meio infantilóide, mas ainda assim, de modo geral, eu considero uma novela muito boa. E por isso que eu coloco no 30º lugar. E vamos logo para o 29º, Amor com Amor se Paga, também de Vani Ribeiro. Né? Daqui a pouco a gente vai entender por que eu, na minha visão, e acho que de muita gente, os remakes que a Globo produziu com obras de Vani Ribeiro foram mesmo os melhores. Né? Então, Amor com Amor se Paga, novela baseada na original da TV Tupi, também da Ivani, que era Camomile Bem Me Quer, de 73, e que virou Amor com Amor se Paga em 84, também no horário das 6, com a Ivani. É uma novela também, uma novela muito simpática, com cara de novela das 6, com uma cara adequada, também com um elenco bem escalado, enfim, uma novela também muito gostosinha de assistir. Então essas 3 novelas, Mulheres de Areia, Gata Comeu, Amor com Amor se Paga, seriam as primeiras da minha lista, ou seja, são remakes bons, muito bons, né, de boa qualidade, que você pode não gostar de uma coisa ou outra, mas no geral são novelas com um saldo final muito positivo. Né? Bom, a 28ª foi A Viagem, Ivani Ribeiro na cabeça de novo. Ivani Ribeiro, né, grande novelista, todo mundo sabe. A Viagem foi exibida originalmente na Tupi em 76, 77, né, ou 75, 76, acho que é 75, 76. E a Globo produziu o remake para a novela Pro Horário das 7 em 94. Foi um grande sucesso, como todo mundo sabe, vive sendo reprisada. Assim como A Gata Comeu, também tem um séquito de seguidores alucinados. No caso da Viagem, a gente pode até usar o termo seguidores religiosos, né? Porque a Viagem trata de né, da doutrina espírita, né? Enfim, a Viagem, eu não sou fã da Viagem, não sou mesmo. Nunca neguei isso, não vou negar agora. Então eu não sou. Mas eu respeito a novela, eu respeito o remake. Acho também que foi uma novela, apesar dela ter uma cara meio brega, ela representou muito bem aquele começo dos anos 90, metade dos anos 90, que era brega, né? Foi um dos momentos mais bregas das novelas brasileiras. Foi aquele miolo dos anos 90, né? Onde tudo tinha cara de novela mexicana, venezuelana, etc.
colombiana. E A Viagem é uma novela, né, apesar, com toda essa coisa meio cafona que ela tem, né, o remake, principalmente tô falando do remake, né, nem tô falando do original. Eu acho que ela também funciona muito bem para aquilo que ela se propõe, né? É um novelão mesmo. Então eu acho que merece todo o nosso respeito, então eu coloco na 28ª posição. E a 27ª? Ivani Ribeiro de novo. Hipertensão, novela que está aí no ar, numa reprise inusitada no canal, no ex-canal Viva, agora Globoplay Novelas, novela da Ivani Ribeiro, baseada no original da Tupi, que chamava Nossa Filha Gabriela, né? Novela de 71, 72, e que foi reproduzida como nome de Hipertensão em 86 para Hora das 7 na Globo, né? Uma novela também bastante simplória, né, simplesinha, tem lá seus fãs, mas também uma novela que diz a que veio, né? Essas novelas da Ivani Ribeiro, né, vale dizer que a Ivani Ribeiro na Rede Globo, a primeira novela que ela fez na emissora, Final Feliz, foi a única original, né, propriamente. Depois o resto foi tudo remake dela própria, né? E no final, quando ela já tinha morrido, Quem é Você, que era um texto inédito, enfim, mas que ela tinha deixado. De qualquer maneira, a Ivani teve é muito digna, né, a carreira da Ivani na Globo, fazendo remakes de novelas dela própria, né, conseguindo atualizar e modernizar esses remakes, né. A gente sempre fala que o mérito desses remakes é que as novelas originais, elas tinham sido feitas na TV Tupi, de uma forma, às vezes, um tanto precária, quase todas em preto e branco, acho que tirando A Viagem, as outras todas eram em preto e branco. Então, a modernização dessas novelas, elas realmente se justificaram, né? Elas tinham algo a dizer nas suas novas versões. E é justamente esse que é o trunfo, ou ao contrário, o pecado que os remakes mais recentes cometem é justamente não perceber, ou não querer perceber, né? Que aquilo não tem nada a dizer, não vale a pena fazer um remake de uma coisa que nesse momento não vai ter o que dizer, né? É por isso que muitos remakes fracassam, né? Porque é um erro de cálculo, né? No caso da Ivani, as novelas também, as histórias que ela criava nessas novelas eram um tanto quanto atemporais também, não dependiam muito do momento. Não eram novelas muito jornalísticas que tinham a ver com atualidades, eram quase contos de fada atemporais. Por isso que também era fácil reproduzir sem grandes traumas, né? Enfim, então em 27º lugar, Hipertensão. E o 26º não é Ivani. Aí vem uma novela que não é da Ivani. É A Moreninha, isso mesmo. A Moreninha, novela de 75, 76, das 6 da tarde, baseada no livro do Joaquim Manuel de Macedo, adaptada por Marcos Rey, por Hora das 6 na Globo, e que recentemente foi depositada integralmente na plataforma Globoplay. Mas a Moreninha remake? Sim, porque a própria Globo tinha feito um remake, uma novela chamada Moreninha, em 65, estrelada por Marília Pêra, né, foi uma das primeiras novelas da Globo, uma novela simplória, pequena, né, na época acho que as novelas da Globo tinham 40 capítulos e tal, mas existe essa novela baseada no mesmo livro. Então, A Moreninha com a Nívia Maria, que todo mundo conhece, é um remake, né, então está na nossa 26ª posição. 25ª, 24ª e 23ª, substituímos Ivani Ribeiro por Benedito Rui Barbosa. Então vamos logo para 3 novelas do Benedito. Sim, A Moça, de 2006, inspirada na obra que ele mesmo tinha feito em 86, ambas no horário das 6 na Globo. Cabocla, de 2004, inspirada na novela que ele tinha feito em 79, também na Globo, ambas às 6 da tarde. E Meu Pedacinho de Chão, de 2014, que foi feita pelo Benedito em 71, também para o horário das 6. Então essas 3 novelas que o Benedito Rui Barbosa tinha feito para a Globo no horário das 6 e que depois ele mesmo refez para o horário das 6, também na Globo, são novelas muito dignas, né? Sim, A Moça foi uma produção muito bem cuidada, né? Com muito cuidado, com um elenco também muito bom, algumas pessoas com muito destaque, que se destacaram muito o trabalho de alguns atores, principalmente Osmar Prado e a Débora Falabella, enfim, então foi uma novela de muita qualidade. Sim, a Moça, né? Cabocla, menos, mas também teve bastante qualidade, né? E muitos atores bons também, uma produção muito bonita, né? E Meu Pedacinho de Chão, aquela coisa meio Tim Burton, né? Que todo mundo comentou, parecia um filme do Tim Burton, esses filmes do Tim Burton já na fase psicodélico, né? Tipo Alice, não sei o quê. Alice no País das Maravilhas. Então, Meu Pedacinho de Chão foi um remake criativo, né? Porque ele absolutamente fez uma outra coisa do que era o original. Até porque o original nem existia esse tipo de ideia para uma novela, né? O original é uma novela realista, educativa, inclusive, né? O Meu Pedacinho de Chão original era uma novela que tinha um objetivo didático, né?
em relação à alfabetização, questões ecológicas e tal. Então, o remake já não era mais isso, era um delírio, né, totalmente psicodélico, mas que merece também um apuro de produção, uma preocupação estética, e a tentativa de fazer uma coisa criativa merece, né, o nosso respeito também. Posição 22, Sexo dos Anjos. Aí voltamos para Ivani Ribeiro. Então, Sexo dos Anjos é a última novela da Ivani que a gente coloca, que aparece aqui no nosso ranking, né? As outras todas já foram. Então, em 22º lugar, 22º, Sexo dos Anjos, novela de 89 e 90, das 6 da tarde, baseada no original que a Ivani tinha feito na TV Excelsior, O Terceiro Pecado, em 68, né? 69. Enfim. O Sexo dos Anjos foi reprisada no então Canal Viva, não faz muito tempo, e depois foi parar no Globoplay. Uma novela que muita gente ama, adora, sei lá o quê, mas eu lembro na época, achava a novela simpática, mas no geral, agora quando passou no então Viva, eu lembro que eu vi a primeira semana, achei a novela bem fraca, né? Então, assim, não é uma novela brilhante, mas também não é vergonhosa, né? Então, ela fica aqui no nosso ranking na 22ª posição. E na 21ª, Sonho Meu. Sonho Meu, uma novela também que... É uma novela que ficou um tempão sem aparecer, né? Uma novela de 93, 94, que na época substituiu Mulheres de Areia na hora das 6 da tarde, né? Na sequência. Nunca tinha sido reprisada, e aí surgiu no então Canal Viva, não faz muito tempo, depois foi parar na Globoplay. Também não é uma novela brilhante, também é uma novela meio brega, meio estranhona, mas assim, tem um elenco interessante, algumas coisas são boas, né? Um folhetim das 6 da tarde, o que mais se pode querer, não é mesmo? Vale dizer que a novela é uma novela que foi escrita pelo Lauro César Muniz e Marcílio de Moraes, baseada em duas novelas antigas da TV Tupi, né? Que eram novelas do autor Teixeira Filho, A Pequena Órfã, de 68 e 69, e Ídolo de Pano, de 75, né? 74, 75, que foram grandes sucessos na TV Tupi. Quer dizer, a Pequena Órfã foi na Excelsior, né? Ou foi na Tupi? Acho que a Pequena Órfã foi na Excelsior. E o Ídolo de Pano foi na Tupi, porque já não existia mais Excelsior, né? Então tá. E o Sonho Meu é uma novela, né, meio... Claro que tem mil questões, bem cafona também, mas tem coisas legais e dá pra ter uma certa simpatia por essa novela, né, um certo guilt pleasure, né, por alguns capítulos dela, alguns momentos. Aí nas posições 20, 19 e 18 a gente troca Ivani Ribeiro e Benedito Barbosa por Janete Claire. Isso mesmo, 3 novelas baseadas em originais da Janete Claire. No caso da Janete, né, obviamente, ao contrário do que aconteceu com Ivani Ribeiro e Benedito Barbosa nos exemplos citados, ela já tinha morrido, né, quando fizeram os remakes. Então ela já não tinha mais nada a ver com aquele pacto, né, com aqueles patos. Ou com aqueles sapos, né? E aí o que acontece? Na 20ª posição eu colocaria O Astro, né, uma novela que foi feita em 2011, né, para aquele horário das 11 da noite, aquelas mini novelas que tinha, né, aquela faixa na época. Uma novela com bastante desnível no seu texto, bastante irregular, algumas coisas bem, né, negativas, mas no geral foi uma produção interessante, que conseguiu ter um certo impacto, né, e até um certo charme meio anos 70, trazendo de volta um pouco daquele charme, embora a novela não se passasse nos anos 70, como era a original, que foi feita nos 70, né, 78, 77, 78, mas o Astro, a nova versão do Astro tinha um certo charme vintage, tinha uma coisa kitsch, né, ela tinha uma cafonice proposital que funcionava. O elenco também era bem escalado, com algumas exceções, mas no geral um elenco muito bom. E coisas interessantes foram feitas. Eu assisti essa novela na época, quando passava, na época que passava, na televisão, na hora que passava, olha que coisa louca, né, em 2011. E aí eu gostava, mas eu lembro que eu assisti inteira. Da metade pro fim, acho que a novela deu uma boa despencada, né? Mas a primeira metade foi muito boa, então eu coloco o Astro em 20ª posição. 19ª, Selva de Pedra. 86, né? A novela que foi feita em 86, no horário das 8, baseada no original da Janete de 14 anos antes, 72, 73, né? Que, bom, Selva de Pedra dispensa apresentações e tal, só que o remake foi um tanto quanto, né? Todo mundo sabe disso também, não foi um remake brilhante, não foi uma novela que funcionou direito. Era um elenco também esquisito, né? Algumas pessoas mal escaladas, começando pela própria protagonista, Fernanda Torres, né, embora, né, todo mundo ama a Fernanda Torres, mas como ela própria já falou, ela odiou fazer aquilo, não tinha nada a ver, foi um erro de cálculo aquilo, né, colocaram naquele papel. Mas o problema não era só esse, né, eram outros também, então é uma novela que, na verdade, ela não é ruim, mas ela, né, fica mais no mediano,
né? O que a gente viu também recentemente quando a novela estava passando no Então Viva e depois surgiu na Globoplay. Ou seja, uma novela com bastante irregularidades também. Mas dá pra engolir também. E no 18ª posição, Irmãos Coragem, também da Janete Claire, que também uma das novelas mais importantes da história da Globo, né, da dramaturgia da Globo, foi ao ar às 8 da noite em 70, 71, ficou um ano no ar. E aí, quando a Globo foi comemorar seus 30 anos de existência, em 95, a novela estreou no dia 1º ou 2 de janeiro, alguma coisa assim, de 95, para marcar aquele ano de comemoração de 30 anos, às 6 da tarde também. Bom, primeiro que hoje em dia jamais aconteceria isso, ninguém mais faz isso, nem a Globo, nem ninguém, de lançar uma novela no dia 1º de janeiro, 2, 3, sei lá, né? Hoje a preocupação mercadológica é tanta, né, que tudo é calculado para que não tenha uma estreia no Natal, no Réveillon, não é? Porque ninguém vai ver, enfim. Na época as pessoas ainda faziam coisas criativas, né, como estrear a novela no dia 1º de janeiro, não lembro se era 1º de janeiro, mas era por ali, bem no comecinho do ano, né? No primeiro dia útil lá, não sei se ficar na segunda-feira, né, enfim. Mas foi uma novela também muito complicada, né? Tinha coisas boas, teve um esforço de produção enorme, teve um certo luxo, um certo requinte de produção, um elenco com coisas boas e coisas ruins, né? Tem coisa que também não foi bem adequado, mas, no geral, acho que ela manteve certa dignidade, né? Mas foi uma novela que não aconteceu, né? Não pegou. Assim como Selva de Pedra, né? Tanto Irmãos Coragem como Selva de Pedra, nos seus remakes, não conseguiram, nem de longe, chegar perto do impacto emocional, sociocultural que essas novelas tiveram no original para a população brasileira. Ah, é outra época, sim, é outra época. Mas enfim. Bom, em 17º lugar no nosso ranking, Lua Cheia de Amor. É um remake, né? Porque é baseada na Dona Xepa, novela que o Gilberto Braga tinha feito em 77, no horário das 6 na Globo, e que foi um grande sucesso, e que é uma novela que Dona Xepa acabou de entrar na Globoplay, né, na íntegra. E o Gilberto Braga tinha feito essa novela no horário das 6 na época, baseada no texto teatral do Pedro Bloch, né? Dona Xepa é uma peça de teatro, né? E naquela época as novelas das 6 eram todas baseadas em literatura brasileira, mesmo que fossem textos teatrais. Então Dona Xepa era baseada no texto do Pedro Bloch. Não sei dizer até que ponto o remake Lua Cheia de Amor se prende ao texto do Pedro Bloch. Eu acho que ele é mais um remake do que o Gilberto Braga tinha feito, né, em 77. Tanto que teve supervisão do Gilberto Braga, esse remake, né? Novela de 1990, 91, né, novela das 7. Né, o original tinha sido às 6 da tarde. Apesar de um elenco muito bom, com Marília Pêra no papel principal, um elenco com bastante gente interessante, foi uma novela bastante sofrível. Também existe uma legião de fãs, de sectos, de seguidores, mas ao mesmo tempo muita gente, quando a novela surgiu na Globoplay, né, porque ela não foi exibida de novo, né, ela foi direto para a Globoplay, e ela nunca tinha sido reprisada, né, nem fez sucesso na época direito, e aí muita gente que falava que amava essa novela na época, porque era criança ou adolescente, quando foi ver na Globoplay falou, gente, é ruim. Pois é ruim, hein? É ruim. Então, Lua Cheia de Amor, pelo que as pessoas falam, é bem fraca, né? Por isso ela está na nossa posição aqui, número 17. Por que essa posição é importante? Porque o nosso ranking está considerando todos os remakes globais, né, de novelas. Que é todos os remakes de novelas que a Globo já produziu. São 31. Então a metade é o quê? É 15, 16, mais ou menos, né? Se a gente pegar 16, não seria 16, porque não tem 32. Então é mais ou menos por aí. Então por volta da posição 17, 16, 15 é a metade do nosso ranking. Então Lua Cheia de Amor, vamos dizer que marca essa divisão de águas. Então eu diria que até aqui, né, a gente teve da posição 31 até a 17, novelas que apesar de tudo ainda conseguiram manter muita dignidade, ou alguma dignidade, né? Claro que as primeiras que eu falei, não é que mantiveram, foram maravilhosas, brilhantes, foram, né? Mas o nível foi caindo, porque eu estou fazendo ao contrário, certo? Como eu já falei, estou fazendo de trás para frente. Então, o nível foi caindo. E aí essas últimas que eu citei agora, né, as 3 da Janete, essa Lua Cheia de Amor, já a dignidade já começa a ficar meio questionável. Lua Cheia de Amor, eu acho que ficou um fiapo de dignidade ainda, mas já despencando. E aí, a partir de agora, o que vem nesse ranking vai ficando cada vez mais terrível, né? A dignidade vai ficando cada vez mais difícil de preservar.
Então vamos lá, para nossa segunda metade. Bom, nas posições 16, 15 e 14, mais 3 novelas das 6 da tarde. Na posição 16, O Profeta, novela que a Globo produziu em 2006 e 2007, escrita por Thelma Guedes e Duca Rachid, baseada no original da Veni Ribeiro, que tinha sido na Tupi em 77, 78, enfim. Depois, na posição 16. Posição 15, Paraíso, novela do Benedito Rui Barbosa, de 2009. O original era do próprio Benedito, às 6 da tarde também, em 82, 83. Só que o remake, se não me engano, já não foi o Benedito que fez, né? Acho que quem cuidou de tudo mesmo foi a foram Edmara Barbosa e Edilene Barbosa. E, finalmente, na 14ª posição, Ciranda de Pedra, novela de 2008, também das 6 da tarde, do Alcides Nogueira. O remake, na verdade, é o mesmo caso da Dona Xê pelo Cheio de Amor, né? Mas nesse caso, não sei exatamente, aí eu acho que o Alcides foi mais pro livro do que pra novela original. Enfim, a novela original também era das 6 da tarde, em 81, do Teixeira Filho, né, que a gente citou aqui como autor original da Pequena Órfã, Ídolo de Pano. A novela original do Teixeira Filho, às 6 da tarde, em 81, na Globo, era baseada, claro, no livro homônimo da Lígia Fagundes Telles, livro que foi lançado em 54, se não me falha a memória. Quando o Alcides Nogueira foi fazer o remake em 2008, tenho cá pra mim que ele deve ter considerado que era uma nova adaptação do livro, e não o remake propriamente da novela, não sei. De qualquer maneira, a novela, essas 3 novelas tiveram certa repercussão, tem gente que gosta, né? Mas eu tenho cá pra mim, pelo pouco que eu vi dessas novelas na época, O Profeta, os remakes, né? O Profeta, Paraíso e Ciranda de Pedra, eu tenho uma impressão de mais do mesmo, né? A impressão é que essa fórmula dos remakes de época, você vê que tudo é tudo de época praticamente, né? Paraíso acho que não, mas era uma fórmula que tinha dado certo com o Caboclo, assim, a Moça, tanto que a gente colocou essas novelas no ranking mais em cima, né? Mais perto do topo. Mas essa fórmula já estava desgastada nessa altura do campeonato, né? Já tinham feito Caboclo, já tinham feito Sem a Moça, e aí de repente ficar fazendo novela toda hora, às 6 da tarde, novela de época, ficar caindo numa mesmice, né? No mais do mesmo, era um desgaste das fórmulas, né? Junte-se a isso um elenco cada vez mais complicado, né? Porque foram chegando as novas gerações, que é o movimento que acontece até hoje, né? E aí você coloca no protagonismo atores inexperientes, sem carisma, e vira aquela coisa, né? No caso de Ciranda de Pedra, alguns agravantes também, como a coitada Dona Paula Arósio, que aos 33 anos interpretava a mãe de 3 moças, né? Sendo que o original, a Eva Vilma fez esse papel quando tinha praticamente 50 anos de idade, não 33, né? Então, assim, algumas coisas ficaram bem estranhas. Outro problema de Ciranda de Pedra, especificamente, foi que se o original, tanto no livro da Lígia Fagundes Telles, como na novela de 81, a história se passa nos anos 30 ou 40, né, eu acho. No remake eles colocaram nos anos 50. E aí cai de novo naquela coisa batida também de tanta novela que já fez isso, né? De colocar na fase do rockabilly, dos carrões, dos Thunderbird. Aí vira né? Acaba virando uma coisa muito já vista muitas vezes também, né? Então eu diria que esses 3 remakes já são bem enjoados. Bom, nas posições 13, 12 e 11, mais novelas das 6. São elas Pecado Capital, Anjo Mal e Éramos 6. Né? Então aí também já começa a ficar, o negócio começa a ficar assim, né? A qualidade vai indo cada vez mais pro saco. Então a posição 13, Pecado Capital, o remake da Glória Pérez, feito em 98, 99, né? Só 98 e 99, né? Baseada na famosa novela da Jeanette Claire de 75 e 76, que está inteira na Globoplay, original. Aliás, o remake também acho que já surgiu, né? Essa novela teve muitos problemas, algumas coisas foram até aceitáveis, mas no geral também teve muitos problemas, principalmente de escalação de elenco. O principal problema é o Francisco Cuoco interpretando Salviano Lisboa, né? Já que no original o Lima Duarte, quando fez o papel, tinha 45 anos. Né? Era um homem, o ator tinha 45 e o personagem também tinha 45. No remake, o Francisco Cuoco já tinha 65, né? Quando ele fez. Então não dá. Um homem 20 anos... Ficou completamente impossível acreditar no romance do Salviano com a Lucinha, né? A Carolina Ferraz. Essa é outra, né? Que
né? Na época, a escalação do Eduardo Moscovitz e da Carolina Ferraz para estrelar a novela vinha do sucesso estrondoso que eles tinham feito como um casal em Por Amor. Mas nem tudo que funcionou numa coisa funciona na outra, né? Então o Pecado Capital provou isso. O Eduardo Moscovitz, que eu considero um ótimo ator, estava bem no papel de Carlão. Mas o mesmo não se pode dizer de Carolina Ferraz. Então foi uma novela complicada, com muitos problemas, algumas coisas também muito burocráticas, né? Uma certa direção burocrática do Wolf Maia. E aí a novela não vingou, né? Também não aconteceu, essa novela não teve sucesso popular, e gerou, pelo contrário, foi uma das novelas mais odiadas, né? Porque na época que o Então Viva, toda vez que o Então Viva ameaçava tirar da gaveta Pecado Capital, o público xingava e eles guardavam na gaveta correndo de novo. Né? Depois passava um tempo eles tentavam tirar de novo. Não queremos! Aí guardava na gaveta, era muito engraçado. Tanto é que a novela foi direto pro Globoplay, né? Ela não foi reprisada no canal Viva. Mas enfim, Pecado Capital. A próxima, Anjo Mal. Foi isso que eu falei? Foi, Anjo Mal. Anjo Mal, uma novela da Maria Adelaide Amaral, baseada no original do Cassiano Gabus Mendes. O original era da... bom, esqueci de falar dos horários, né? Pecado Capital original era das 8, o remake às 6. Anjo Mal era das 7, 76, né, do Cassiano Gabus Mendes, e no remake às 6 da tarde, 97, 98, Maria Adelaide Amaral. Gosto muito da Maria Adelaide Amaral, mas esse remake eu achei também muito canhestro. Também com muitos problemas de elenco, a começar da Glória Pires, né? É o que eu acabei de falar. Às vezes um ator ou uma atriz pode ser o melhor ator do mundo. Não funciona, às vezes, para algumas coisas. Não é verdade que um grande ator ou uma grande atriz pode fazer qualquer papel. Poder pode, mas nem sempre vai funcionar, principalmente na televisão. Então a Glória Pires, para fazer a Nice, não acho que foi uma boa escolha. Né? Na época, se não me engano, até a Suzana Vieira tinha falado que era melhor se a Viviane Pasmanter tivesse feito papel. E eu também acho, viu? Acho que a Suzana tem razão. Então, a Viviane Pasmanter tinha mais a ver com aquele papel da Babanice. Ou outra atriz, sei lá. A Glória Pires não funcionou, acho que funcionou. Entre outras coisas, né? A novela se descaracterizou porque se comprovou já naquela época o que eu falei no começo desse vídeo. Um remake, às vezes é uma escolha infeliz, porque não vai ter o que dizer. Quase nunca vai ter o que dizer no remake, né? E aí as pessoas teimam em fazer, dá errado, né? E finalmente Éramos Seis, que é uma novela também que já teve milhões de versões, né? Porque o original é um livro, né? O famoso livro da Maria José do Pré, Éramos Seis, lançado em... Eu sempre esqueço, acho que em 43, sei lá. Enfim, de qualquer forma já tinha tido versão na TV Tupi, na Record, sei lá. E aí nos anos 70 teve a famosa versão, que foi um grande sucesso da Tupi, em 77, escrita por Ciro de Abreu e Rubens Evaldo Filho, né, que adaptaram o livro da Maria José do Pré. E foi esse texto que gerou a base, né, a adaptação do Silvio e do Rubens foi depois usada pelo SBT, na versão que o SBT fez em 94, e também na versão nova, então, de 2019, 2020, né, que foi feita na Globo, também pro horário das 6, e que era escrita pela Ângela Chaves. Vale dizer que na Tupi, essa novela era no horário das 7, tanto que concorria com Locomotivas, né? E no remake foi às 6 da tarde, e foi uma novela que conseguiu ir pro ar inteira né, quando a pandemia explodiu, né? A pandemia explodiu, já tinham gravado o final da novela, a novela foi até o final. Bom, eu confesso que eu não vi essa novela, mas eu coloco numa posição baixa porque a impressão que me dá é que já nessa época as formas... se em 2007, 2008, 2009, que eu citei agora há pouco, essa fórmula de fazer remake de novela de época às 6 da tarde na Globo já estava desgastada, imagina em 2019, né? Pois é, mas a praga dos remakes não infestou só o horário das 6. O horário das 9 também resolveu cometer algumas barbaridades. E assim, agora nas posições número 10 e 9, a gente tem 2 remakes que foram exibidos pela Globo às 9 da noite, no horário nobre, né? Então, o que aconteceu? Na 10ª posição, Pantanal. Pantanal, escrita por Bruno Luperi, a partir do original do Benedito Barbosa, ele é neto, né, do Benedito. E aí o que aconteceu com Pantanal? Apesar de muita gente ter elogiado, que a novela foi muito boa, blá blá blá, né, é aquela coisa que eu digo. Né? Eu sempre falei, já falei em 1000 lugares, 1000 entrevistas, que, quer dizer, quem vê pensa que eu vivo dando entrevistas, né? Isso me lembra a música da Carina Alexandrino, que falava, dou autógrafos todos os dias. Mas enfim,
Eu não dou entrevista todos os dias, mas eu já dei algumas e falei que eu acho que os remakes que a Globo melhor fez são de novelas originalmente não produzidas pela Globo. Por isso que aqui na nossa lista eu coloquei, na minha lista, né, as que estão no topo são todas novelas da Ivani tinham sido feitas por outras emissoras, né? No caso de Pantanal, então, por que não está em cima, não está no topo? Porque, né, em 2022, quando a novela foi feita, já é de novo. A fórmula já estava tão desgastada que já não, né? Apesar disso, eu vi algumas coisas do Pantanal novo. Acho que teve muita dignidade em alguns momentos, teve uma produção boa. A primeira fase, principalmente, foi muito boa, funcionou, né? Depois a novela desandou porque, né, a velha história também, elenco mal escalado, umas pessoas nada a ver, umas coisas estranhas, muita descaracterização, umas coisas que vão para um outro caminho, e aí, né, muita coisa se perde, né? Então, Pantanal eu colocaria na 10ª posição. Acho que não foi uma novela que na época teve uma certa repercussão, mas, né, é o que eu digo, alguém vai um dia falar que o remake marcou, né, já o original será sempre lembrado como marco na teledramaturgia, né, por N fatores. E na posição número 9, Renascer, que é quase uma novela prima, né, do remake de Pantanal, porque também é baseada no Benedito Barbosa e também é escrita pelo Bruno Luperi. Renascer foi ao ar em 2024, às 9 da noite na Globo, e conseguiu ser pior que Pantanal. Por quê? Principalmente por causa do motivo que eu acabei de falar. Porque o Renascer original era da própria Globo. Né? Então, para que fazer um remake? Sem falar que Renascer, quando a Globo fez Renascer, ela já era quase um remake de Pantanal, né? Por quê? Porque o Benedito tinha tentado fazer, todo mundo sabe essa história, né? Mas tudo bem. Benedito tinha tentado fazer Pantanal na Globo, a Globo não quis, foi fazer na Manchete, foi aquele sucesso, a Globo ficou com ciúmes, pegou ele de volta, falou, então vem fazer agora o seu Pantanal aqui com a gente. Aí ele fez Renascer. Então, pra que fazer um remake de Renascer, se a Globo tinha acabado de fazer um remake de Pantanal? Não faz sentido, né? Então é claro que ficou mais do mesmo, mais do mesmo ainda, né? Foi uma novela que com muitos problemas, também um elenco também bizonho, então o negócio degringolou. E depois assim, essas novelas do Benedito, tanto Pantanal como Renascer, elas tinham um ritmo próprio, né, no original, um ritmo bem pastoso, né, aquela coisa bem lenta, principalmente Pantanal, né. Elas tinham essa característica, né, tentar fazer remake disso num momento em que as pessoas não têm mais paciência para assistir uma coisa de 2 minutos, né, tá todo mundo no TikTok, vendo séries fragmentadas, né, 1000 telas, não sei o quê. Fazer novela com esse ritmo não ia funcionar nunca. Até seria legal se conseguissem, mas não foi o que aconteceu. Bom, gente, agora a gente está chegando na reta final do nosso ranking, então aí o negócio vai ficando cada vez mais assustador. Então, posições números 8, 7 e 6, também eu juntei novelas do horário das 11, aquele famigerado horário que eu falei na hora que eu falei do Astro. Mas o Astro, que foi a primeira dessa safra, daquela safra, conseguiu ser boa, né? Tanto que eu botei ela numa posição, nem sei qual foi a posição que ela estava. Mas agora, essas que vêm agora, realmente não tiveram a mesma sorte, ou o mesmo talento, né? Então na posição número 8 está O Rebu, de 2014, escrita por Jorge Moura e Sérgio Goldenberg, a partir da novela original do Braulio Pedroso, que é a famosa novela que foi ao ar 74, 75, às 10 da noite, né, sobre o famoso crime, quem matou, quem morreu, etc, etc, etc. E o Rebu, a nova versão, ao meu ver, aí o negócio é muito ruim. Eu acho muito ruim. Para começar, as ideias, muitas ideias infelizes, né? Trocar o sexo do trio principal, né? Em vez de 2 homens e uma moça, 2 mulheres e um moço. Eles tiraram a graça da história porque eles mostravam quem matou, quem morreu, né? Que era o personagem do Daniel de Oliveira. Então, não tinha mais, era só quem matou. Então era mais uma novela de quem matou, porque, né, que existem tantas, né? E o elenco estranho, e muita... Essas novelas dessa safra já sofriam de um problema, essas 3 que eu vou falar agora, o Rebu e as próximas 2, que é o problema do chamado gigantismo, né, que o Ismael Fernandes falava nas críticas dele, né, no Memória da Telenovela Brasileira, que é o gigantismo, né, que é a novela que a Globo faz com tanta com um empenho tão grande, com uma segurança tão grande de que aquilo é muito bom, que fica até arrogante. E aí fica antipático, inclusive, porque fica tudo... É só produção, é só dinheiro, é só luxo, mas não tem conteúdo, né? Então foi o que aconteceu com o Rebu. E nos outras posições seguintes, Gabriela, novela do Valcir Carrasco, adaptando o livro de Jorge Amado, que tinha sido adaptado em 75. Aliás, na sequência do Rebu, né? Era a novela que deu seguimento ao Rebu.
pelo Walter George Durst. Mas se a Gabriela original, baseada no mesmo livro de Jorge Amado, foi um marco da teledramaturgia brasileira, o remake está bem longe disso, né? Escrito pelo Valcir Carrasco e um elenco desesperador, né? É um elenco muito ruim, né? Realmente, a maioria dos atores eram ruins, né? Escolhas equivocadas, Ivete Sangalo fazendo... Não dá, né? Não dá pra encarar. Realmente foi uma coisa horrível. Eu acho horrível. O que eu vi desse remake eu achei muito ruim, né? E, finalmente, Saramandaia, do Ricardo Linhares, baseada na novela original do Dias Gomes, que tinha sido levada ao ar às 10 da noite de 76. Saramandaia também, mesmo problema. Atores ruins, alguns atores novos, jovens, que eles testaram em papéis centrais da novela, mas atores que não seguravam para protagonizar, né? Porque no original, o quarteto jovem protagonista, jovem, né? Que eram pessoas de 30, 35 anos, os dois casais centrais da novela, né? O Antônio Fagundes e Juca de Oliveira, Sônia Braga e Ana Magalhães. No remake, atores que não tinham essa cancha televisiva para conseguir fazer. E é muito problema também de... a graça da Saramandaia original era justamente a coisa rústica. Se na versão nova você já tem à sua disposição um recurso de tecnologia super high-techs para fazer os efeitos surrealistas que a novela pedia, perde-se até a graça, porque qualquer um faz, né? Fica igual a qualquer outro filme de ação de Hollywood, ou desses filmes tipo Crônicas de Nárnia, né? Perde-se justamente a criatividade artesanal do artista brasileiro. Então eu acho que o remake de Saramandaia foi infeliz também nisso, né? Entre outros fatores. E com isso chegamos ao nosso top 5, no nosso ranking, os 5 piores remakes globais de novelas que já existiram. Então vocês viram, quem chegou até aqui viu que a gente começou no número 31, foi Mulheres de Areia, que era uma novela boa, e fomos indo ao contrário. Então agora que a gente está no número 5, já são novelas pavorosas. Número 5, 4, 3, 2, 1. Qual é o número 5? Então, aí começa a saga das novelas das 7. Né? Novelas que originalmente eram das 7 e foram refeitas também para o horário das 7 e deu tudo errado. Número 5, posição número 5, Tititi. De novo, a Maria Adelaide Amaral adaptando Cassiano Gabus Mendes. No caso desse remake, era uma mistura, né, de duas novelas do Cassiano, Plumas e Paetês, que ele tinha feito para o horário das 7 na Globo em 80 e 81, e Tititi, mesma coisa, horário das 7 na Globo, 85 e 86. Aí juntaram as duas e deu nesse novo Tititi, que, né, na época teve certo sucesso, tem gente que gosta até hoje, mas é o que eu falo, né, a produção de novelas na Globo nessa época, 2010, né, ou 10, 11, quando o Tititi foi feita, já estava tão desgastada, né, que já estava um negócio tão... né, então, assim, a novela foi totalmente descaracterizada, claro, e também, de novo, sofrendo por não ter dois protagonistas tão adequados para papéis centrais, né, como no original, né, então não dá pra... É isso que eu falo, é difícil também fazer remake de novela em que o original tinha sido tão marcante, principalmente os papéis centrais, como Reginaldo Faria e Luiz Gustavo fazendo Jacques Leclerc e Vitor Valentim. Então não é que não existam bons atores, né, mas no caso do remake de Tititi, acho que as escolhas não foram boas. De qualquer maneira, Tititi também marca pra mim, foi uma das primeiras vezes que eu percebi aquilo que eu também já falei nas 1000 entrevistas que eu dou por dia, que é o problema da produção da Globo ter ficado tão luxuosa, tão rica, tão milionária, que eles perdem a noção de pesquisa, de critério artístico, de criação, de retrato de uma realidade, de um tipo de personagem. Então eu me lembro muito bem que uma das coisas que mais me chocou em Tititi, no remake, logo no começo, foi ver que o Vitor Valentim, né, o Ari Cleves, morava numa casa enorme. Ah, mas ele mora no Tatuapé, que era considerado um bairro, digamos, brega, sei lá, pobre, alguma coisa que nem é, né? Mas ele morava numa casa enorme, uma casa imensa. Daí eu falei, gente, mas então ele não tá mal de vida. No original, ele morava num apartamentico com o filho, né? Ele era um sujeito no desvio, né? Então, assim, começava ali, ou talvez até antes, mas acho que foi a primeira vez que eu percebi que os cenários das novelas, e tá até hoje isso, até hoje, faz 15 anos ou mais, os cenários não tem diferenciação. A pessoa que mora numa casa pobre, mora numa casa enorme, super bem decorada, com decorador, que tem objeto em todos os lugares, tem cores, tem tudo, é tudo, né?
Um exemplo maravilhoso disso, maravilhoso no duplo sentido, né? Foi o lixão da Avenida Brasil, que era um lixão super, parecia uma galeria de arte aquele lixão, né? Parecia uma exposição de arte. Assim, parecia uma coisa feita por artista plástico. Então, assim, depois, em quarto lugar, Haja Coração, novela que é um remake de Sassaricando, do Silvio de Abreu, embora seja com outro nome, né? Daniel Ortiz escreveu Haja Coração, baseado em Sassaricando, do Silvio de Abreu, também pro horário das 7, né, que o original era de 87 a 88, e na época do remake o Silvio de Abreu estava lá coordenando a teledramaturgia da casa. Também uma novela que, assim, pra que fazer de novo um remake de Sassaricando? Não tem sentido, né? Fique com o original, não tem por que fazer de novo. Então, assim, foram fazer, deu errado, né? Vários problemas, escalações de elenco absurdas, que é o que eu também um pouco aquilo que eu falei. Aquela altura do campeonato, em 2016, já não se tinha também tantos atores bons, principalmente os jovens, né? O nível estava muito baixo. E as novelas da Sete, né, no geral, na Globo, há muito tempo que elas sofrem de um problema de mediocridade completa, né? Há muito tempo que não tem... Acho que a última novela da Sete, digna, foi Cheias de Charme. Faz 13 anos, sei lá, 14. Então, assim, Haja Coração não funcionou. De novo, o negócio da personagem que não dá pra refazer. Tancinha é uma personagem que a Cláudia Raia fez e que não dá pra fazer de novo, entendeu? Não se faz de novo, né? Não funciona. Então, Haja Coração também foi bem ruim. E na terceira posição, Silvio de Abreu de novo. Dessa vez o erro foi do próprio, né? Guerra dos Sexos. Né? Como que pode uma das melhores novelas de todos os tempos, de todas as emissoras do mundo, inclusive da Globo, ter virado um remake tão horrível? Mas pode, né? Tudo é possível, né? Então, o próprio Silvio de Abreu, agora há pouco, reconheceu em entrevistas, nas 1000 entrevistas que ele dá por dia, ele reconheceu que foi um erro aquilo, que ele não devia ter feito. E foi mesmo, né? Aquilo não tinha cabimento, né? Ele não percebeu, provavelmente inebriado da própria vaidade de refazer a novela que tinha sido um marco, né? Uma novela tão bem sucedida, até hoje lembrada. Quer dizer, hoje em dia nem tanta gente lembra, infelizmente, mas é uma novela, eu acho, uma obra-prima, né? Na minha visão, as melhores novelas de todos os tempos, ou pelo menos da Globo, eu colocaria em primeiro lugar Vale Tudo, em segundo Guerra dos Sexos, as originais, né? Depois acho que Rock Santeiro, enfim. Então acho que Guerra dos Sexos maravilhosa, original. Então, consequentemente, o tombo no remake foi muito alto. Né? Uma novela que estava no nível aqui, o remake está aqui, assim, aqui, ali embaixo. Eu não consigo nem mostrar. É muito ruim, né? De novo, não dá para alguém fazer os papéis de Bimbo e Cumbuca, depois de Paulo Altrão e Fernando Coutinho. Não existe, pode ser o melhor ator do mundo. Tanto é que não funcionou. Tony Ramos e Irene Ravache são ótimos atores, mas aquilo não deu certo, ninguém deu certo nessa novela. Não teve, acho que nada se salvou. Por isso que ela está na posição número 3. Né? Não se salva nada. Foi ruim demais. Né? Era revoltante qualquer capítulo dessa novela. Então foi muito ruim. Foi um erro. Né? É o que eu falo. Eu falei agora há pouco. Se uma novela ela é muito quente, ela é muito atual, ela tem muito a ver com o momento que ela é feita, não se deve refazer, porque o momento é outro. Né? E foi o que aconteceu com Guerra dos Sexos. Ela era uma novela muito específica de 83, daquele começo dos anos 80, discutindo a Guerra dos Sexos, não sei o que, não sei o que lá. O Silvio reconheceu agora que hoje em dia ninguém nem mais fala sobre isso, né? Ninguém fala mais de Guerra dos Sexos, não sei o que, já não fala mais, né? Nem os termos mais sexo se usa mais. Então, pra que fazer uma coisa? Era uma novela muito do seu tempo. Isso não quer dizer que ela ficou velha. É a mesma coisa, você vai assistir sei lá, você não vai assistir nunca mais uma coisa, sei lá, um filme como Juventude Transviada, uma obra-prima. Mas ela representa aquele momento da juventude dos anos 50. Ela não é atual. Claro que não é atual, ela é datada, anos 50. Né? Mesma coisa Guerra dos Sexos e outras novelas. Então, assim, foi um grande erro, um grande equívoco fazer o remake de Guerra dos Sexos e por isso que ela está na nossa terceira posição. Bom, na segunda posição, eu vou ter que falar a segunda posição, aí todo mundo já vai saber qual é a primeira, né? A segunda posição é Elas por Elas. Novela escrita por Teresa Falcão e Alessandro Marçom em 2023-24, por horário das 6 da tarde na Globo, baseada no original que Cassiano Gabus Mendes fez por horário das 7h82. Bom, Elas por Elas é um caso bem complicado. Uma novela também que, de novo, como Guerra dos Sexos, ou como várias outras que a gente falou aqui nesse remake, nessa lista,
Pra que fazer remake de Elas por Elas? Pra quê? Não tem explicação, não existe. Pra que fazer aquilo? Não funciona. Não funciona. Né? Ao contrário no caso do Cassiano, Elas por Elas não é uma novela presa no seu tempo, como Guerra dos Sexos, muito datada. Realmente é uma história que até poderia ser recontada, mas na verdade não pode mesmo. Tanto não pode que não deu certo. Não funciona, esse tipo de história não funciona mais. Né? Já não funcionou no original. Por quê? Porque o Elas por Elas, que na época foi sucesso, é uma novela, né, que caiu na boca do povo, tal, não sei o que, Mário Fofoca, mas eu, e acho que muita gente quando assistiu na Globoplay, quando apareceu a novela, se decepcionou, porque a novela é fraca, a original também. Ela tem coisas boas, ela parte de uma premissa boa, mas ela é fraca, é uma novela irregular, uma novela complicada também em muitos aspectos, tem um elenco maravilhoso, mas não é uma novela incrível, não é. Então o remake só podia ser abaixo de 0, né? Foi o que aconteceu. Um elenco também bizarro, umas pessoas nada a ver em quase todos os papéis, os personagens jovens cada vez mais sofríveis, né? Porque quando você pega as novelas do passado, dos anos 70, 80, você tinha um elenco jovem que estava chegando na Globo para fazer novela, que era verde, mas que mostrava algum talento ali, né? Eram promissores, tanto que depois fizeram carreira, quase todos, né? O mesmo não ocorre com os jovens de agora, que não são promissores, são pessoas apáticas, né? Eu acho que isso é um problema geral da juventude, né? Acho que da humanidade. A humanidade está muito apática, né? Isso se reflete nos jovens, na juventude, nas crianças. Né? Tá todo mundo muito apático. As crianças e jovens hoje, elas são criadas nas telas, né? Nas microtelas, nas multitelas, e ficam robotizadas. E aí por isso que os jovens, quando vão atuar, são robóticos, né? Porque são frutos da era digital. Então a novela Eras por Elas foi muito ruim, muitos tropeços. Eu não assisti, mas o pouco que eu vi eu achei desesperador. E todo mundo que viu falou a mesma coisa, né? Acho que foi unânime. Né? Acho que não teve ninguém que defendeu essa novela. Cada coisa que aparecia, eu via notícias da trama, das coisas que eles faziam, eu falei, gente do céu, que desespero. Então assim, realmente ela merece o segundo lugar. E ela só não fica com o primeiro porque o primeiro... Tchan, 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 tchan. Bom, não preciso nem continuar o vídeo, eu podia desligar agora porque todo mundo já sabe qual é o primeiro lugar. O primeiro lugar é Vale Tudo, o pior remake que a Globo já fez. E por que é o pior remake? Porque é baseado na melhor novela que a Globo já fez. Então, só podia dar nisso, né? Foi o que eu falei de Guerra dos Sexos. É quase o mesmo caso, né, pra mim. Se eu considero Guerra dos Sexos a segunda melhor novela que a Globo já fez, então o remake de Guerra dos Sexos tinha que ser o segundo lugar. Só não foi porque Elas por Elas conseguiu ganhar de Guerra dos Sexos. Mas Vale Tudo é a melhor novela da Globo já feita e o remake foi a pior coisa que a Globo já fez. Não, pior coisa não, mas fica sendo o pior remake da Globo. Justamente por isso, pelo descaramento de fazer esse remake. Não deviam ter feito jamais. É um atrevimento, é um desrespeito. Né? E aí tem gente que fala, é porque você está comparando com o original. A original, você pensa que a original é sacrossanta. Não, eu não acho que a original é sacrossanta. Não é nada disso. Eu não sou desses fanáticos também que acendem vela para a versão original de Vale Tudo todas as noites. Não é essa a questão. A questão é que o remake, eu assisti o primeiro mês do remake e depois assisti outros capítulos aleatórios. E não tive coragem de ver o último, por exemplo. Mas já sei tudo o que aconteceu porque todo mundo falou, né? Eu não estava comparando com o original. Eu acho esse remake ruim sob qualquer aspecto. Não é porque está comparando com o original. Acho ruim. Acho um elenco mal escalado, muitos atores que não são bons, e os que são bons não funcionaram fazendo aquilo. O texto era ruim. Soluções, descaracterizações a granel que também ficaram estapafúrdias. Bom, isso não preciso nem dizer, todo mundo viu, né? Qualquer pessoa com mínimo de bom senso viu o que foi isso, né? O que foi essa calamidade. O problema do cenário, que eu falei do Tititi, em Vale Tudo ficou levado à enésima potência, né? E aí, como todos os pobres da novela moram em lugares enormes, imensos e quase luxuosos, aí a Celina morava num palácio de Versalhes, né? O teto da casa da Celina tinha... Aí fica tudo inverossímil demais, fica parecendo um Conto das Mil e Uma Noites, não fica realista, né? Não fica uma novela... Fica tudo tão que, né? De novo, é o gigantismo, né? A tentativa de fazer uma grande obra, né?
E a verdade é que essas novelas todas que a gente citou aqui, os remakes, se você pegar os originais, que fizeram muito sucesso, e por isso que depois tentaram fazer remake, porque os originais tinham feito sucesso, né? Porque ninguém faz remake de uma coisa que fracassou. E aí que tá o erro. Deviam fazer o remake do que fracassou, e não do que fez sucesso. Mas enfim, ninguém faz. E aí o que acontece? Se você pegar todas essas novelas no original, praticamente nenhuma delas se achava que ia ser um sucesso estupendo. Por isso que foram. Né? Quando você faz uma coisa para ser avassalador, não vai ser. Isso você pode ver Hollywood. Hollywood, quando faz continuação de filmes que foram super sucesso de bilheteria, dá com os burros na água, porque não faz o mesmo sucesso. Com algumas exceções, poucas, né? Pouquíssimas. Mas, no geral, os grandes filmes, né? Quantas superproduções de Hollywood que existem, que eles fazem, que custa 50 trilhões, e aí fracassa, porque só consegue lucrar 100 milhões. Né? Custou 50 trilhões e lucrou 100 milhões. Meu Deus, um fracasso. Né? Então, é isso que acontece. A tragédia dos remakes globais é essa, né? Você querer apostar numa coisa que você faz já pensando, olha, a gente vai fazer uma coisa fantástica. Por que os remakes da Ivani, que são bons, que eu coloquei no topo, deram certo? Porque não foram feitos com esse pensamento. Olha, a gente vai fazer uma coisa fantástica. Talvez só já nos anos 90, aí sim, né? Mulher de Areia, Viagem, tinha um pouco desse gigantismo, dessa prepotência. Mas era um pouco só, por isso que conseguiu fazer. Só que depois essa prepotência foi ficando tão gigante, tão arrogante, que fica burra, né? Justamente, a gente vai arrasar, porque a gente vai fazer assim, assado, e aí vai dar certo. Aí não dá certo, dá errado. Né? Foi o que se viu no remake de Vale Tudo. Uma coisa absolutamente assustadora em termos de baixa qualidade de tudo. Né? Não tem praticamente nada que se salve. Para dizer assim, uma coisa que eu achei boa, mas né, isso é só um grão de areia, foi o papel do Rubinho, né, que o Júlio Andrade fez. Eu acho esse ator maravilhoso, gosto muito desse ator. Né, um ator excelente, que a gente já viu em tantas novelas e principalmente no cinema. Um super ator, que eu acho que fez com muita dignidade o papel do Rubinho. Mas, né, isso é pouco para salvar uma novela, né, desse porte. Então, realmente, a descaracterização da novela foi tanta, e mesmo no começo, quando ela a novela estava tentando ser fiel ao original, não era boa também. As pessoas falam, não, porque Vale Tudo tá super atual. Quando a gente vê a antiga, a gente vê como tá atual. Erro de cálculo, e não é isso que se passa. A Vale Tudo original, ela não é atual. E eu digo isso porque eu estou assistindo ela de novo agora, acabei de começar. Ela não é atual, ela é datada, igual Guerra dos Sexos, ela é datada do tempo em que ela foi feita. Era uma novela datada, não no sentido ruim da palavra datada, né? Mas no sentido de que ela é datada. Você vê que ela é o final dos anos 80 no Brasil. Ela é um retrato daquilo. Então a novela não é atual, isso é um erro, é uma mentira. Quando as pessoas falam, nossa, está super atual. Não está atual, ela é datada. Isso não quer dizer que ela é ruim, pelo contrário, ela é maravilhosa. Ela é um excelente retrato daquele Brasil. Ela provoca reflexões na gente hoje, mas ela não tem a ver com o Brasil de hoje. Não tem. É outro Brasil, é outro mundo, é outro tudo. Né? Então, na verdade, diante desse prisma, qual teria sido uma tática muito mais inteligente se a Globo queria, né, curtir de novo um pouquinho do gostinho do sucesso de Vale Tudo? Em vez de fazer um remake, fazer uma continuação. Aí eu acho que ia bem, talvez, né? Não sei. Ou uma novela assim, A Vale Tudo de 2025. Então, partir da mesma premissa. Vale a pena ser honesto no Brasil de 2025? Mas criar uma novela nova, com novos personagens, partindo da mesma pergunta que o Gilberto Braga fez lá atrás. Né? Talvez tivesse sido mais interessante. Pelo menos talvez fosse mais criativo, né? Do que foi. E menos desastroso. Mas enfim, a novela original, de 88, 89, escrita às 8 da noite por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Báceres, apesar do mérito maravilhoso do Aguinaldo e da Leonor, como o próprio Aguinaldo já falou, era uma novela do Gilberto Braga. Era o trio escrevendo, maravilhoso, mas a novela ficou com a cara do Gilberto, porque ele foi chamado para escrever a novela naquela época, naquele horário. Então é uma novela que tem muito a ver, o original, né? Muito a ver com o universo do Gilberto Braga. Enfim. A novela foi o que se viu, né? Essa coisa bizarra. Tem gente que defende algumas coisas, a Aldete é outro papel. Adoro a Débora Bloch, tal, mas assim,
é uma puta atriz, né? Uma puta atriz, é uma super atriz, né? Uma atriz maravilhosa, incrível no teatro, no cinema, na televisão. Mas a Odete Roitman não se faz, não dá pra fazer, é que nem Tancinha, ou até pior, né, que a Tancinha. É assim, não dá pra fazer, não existe, por mais melhor que a pessoa seja, não adianta. E pra me descarregar dessa energia pesada desses remakes baixo astral, eu posso dizer novamente que assim que acabou o remake, que eu não vi, né, não acompanhei, na segunda-feira, dia 20 de outubro, eu comecei a rever Vale Tudo Original, né, que eu já vi várias vezes, mas fazia tempo que eu não via inteira, né. E tô animadíssimo, já tô no capítulo 25, eu tô feliz, que alegria, que prazer. Pois é, novela tem que dar prazer, gente, novela tem que dar prazer. Então assim, eu vejo Vale Tudo, me dá prazer, cada minuto da novela me dá prazer. Eu sei, como eu falei, a novela não é perfeita, ela também tem barriga, né? Mas mesmo assim, Vale Tudo é muito gostosa de assistir, é muito boa, original, né? Eu tô gostando muito, né? E muita coisa que eu não lembrava também, né? A novela tem uma qualidade de texto, de construção de personagem, a maneira como eles engendram o envolvimento dos personagens e como vai se cruzar, é tudo muito bem pensado, muito bem feito, né? Eu tinha prometido pra mim mesmo que eu não ia ficar fazendo vídeos detonando coisas, né? Porque eu não quero ficar detonando coisas, mas eu não pude resistir, né? De qualquer forma, esse vídeo não é só detonar, né? Porque as primeiras 15 novelas que eu citei aqui, elas são boas, né? Como eu falei, que elas tinham dignidade. Depois a dignidade foi se perdendo, e no caso de Vale Tudo, quem diria, né? Uma novela que discute a dignidade do brasileiro, ou deveria discutir, o remake não teve dignidade alguma. É isso, minha gente. Terminamos por aqui. Falei, tô até cansado. Vou beber uma água, comer alguma coisa e assistir mais um capítulo do Vale Tudo Original. Tenho certeza que esse vídeo vai ter gente que vai me xingar, me atacar, me ridicularizar. Mas life is a cabaré. E quem tá na chuva é pra se molhar. E quem tem canal no YouTube tem mais aqui, tá preparado, porque, né, rolem as pedras, devem rolar. Mas que venham flores também, porque... Para não dizer que não falamos de flores. Enfim, gente, obrigado por tudo, obrigado pela audiência. Fiquem comigo, me sigam no Instagram, se inscrevam no canal. Um beijo, um queijo, até a próxima. E não se esqueçam, grande pátria, desimportante, em nenhum instante eu vou te trair. Não, não, não vou te trair.